Olá gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Então, estou fazendo uma gravação de uma videoaula para vocês, para ver se eu ajudo vocês a entenderem um pouco sobre esse conteúdo. Já que eu só expliquei, né, ele em sala, não fiz nenhum exemplo, não fiz nenhum exercício, mandei alguns exemplos para vocês, passei alguns exercícios. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou explicar novamente algumas coisas, alguns detalhes, tá? Espero que vocês entendam. E aí eu vou fazer alguns exercícios do livro que eu passei, tá? Então, espero que vocês me acompanhem. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário no vídeo, tá? Que eu vou responder de acordo com aquilo que eu der conta, né? Eu mando para vocês. Os exercícios resolvidos eu vou mandar para vocês no grupo também, numa folha, tá? Vou mandar um PDF com todos os exercícios resolvidos. E assim a gente vai tirando as dúvidas e vamos caminhando junto. Como é uma coisa nova, peço desculpa aí por alguma coisa que eu fizer de errado, tá? E vamos juntos aprimorar para juntos nós passarmos por essa dificuldade, que não é um momento fácil para qualquer um, né? Eu estou com saudade de vocês e espero que logo a gente se vê novamente. Então, a gente estava vendo lá, antes de a gente sair, dilatação. Então, a gente já viu que existem dois tipos de dilatação: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. A linear e a superficial, ela dizem mais sobre os sólidos. Existe também os sólidos que dilatam em condições volumétricas. Então, o sólido dilata entre linear, superficial e volumétrico. Os líquidos só dilatam de forma volumétrica, certo? Isso tem que estar bem definido na nossa cabeça. Então, eu vou ter uma dilatação que ela vai dilatar o comprimento de um determinado corpo, vou ter uma determinada dilatação que vai aumentar a área daquele corpo e vou ter uma dilatação que vai aumentar o volume daquele corpo. Então, tudo isso depende de cada exercício, de cada contexto que a gente está vendo. Então, a gente tem que, primeiro, visualizar o enunciado, o que ele está querendo dizer, depois entender se é uma dilatação volumétrica, se é uma dilatação superficial e assim por diante, tá? Então, aqui nós temos a dilatação linear para começar. Na linear, eu tenho uma equação geral, certo? Todas as equações são semelhantes, então a gente vai ver poucas diferenças entre elas. Então, na dilatação linear, o que eu tenho? Eu tenho uma variação de comprimento que é igual a um comprimento inicial vezes um coeficiente de dilatação. Lembrando que esse coeficiente de dilatação, cada material tem um, o aço tem um, o cobre tem um, a prata tem outro, e o aço tem outro. Então, cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear. E eu tenho uma variação de temperatura, onde se essa variação de temperatura é positiva, o corpo vai aumentar de tamanho. Se a variação dessa temperatura é negativa, o corpo tende a diminuir o seu tamanho, certo? Então, o ΔL, como eu falei para vocês, é a variação do comprimento. Ela pode ser medida em metro, centímetro, milímetro. Não tem uma unidade de medida padrão. Pode ser que se use muito metro, tá? Mas isso depende do contexto. Aí eu tenho no L0 um comprimento inicial. Quer dizer, o tanto que ele media antes de ele receber sofrer um aumento de temperatura ou uma redução de temperatura, tá? E eu tenho um coeficiente de dilatação linear, que é aquele que vai determinar quanto é que o corpo vai aumentar ou diminuir linearmente. E ele depende do inverso da temperatura, certo? Então é o inverso da temperatura. Isso aqui é uma unidade de medida, Celsius a graus, Celsius a menos 1. E eu tenho uma variação de temperatura que é em graus Celsius. Aí vamos ver que alguns livros podem estar em graus, em Kelvin, na verdade. Kelvin menos 1 e Kelvin. Qual que é a diferença de um para o outro? Em si a diferença não é nenhuma. Por quê? Tanto o grau Celsius e o Celsius e o Kelvin são escalas centígradas, quer dizer, aumenta 100 em uma, aumenta 100 na outra, ou aumenta 20 na uma, aumenta 20 na outra. Então, essa variação aqui, se tiver em Celsius ou em Kelvin, tanto faz, você pode resolver diretamente, porque as duas têm a mesma variação, tudo bem? Então, não precisa se preocupar tanto em conversões de unidade. Ah, professor, mas eu estou convertendo. Tudo bem, continue convertendo, tá? Mantenha o seu padrão, então. Se você já não converteu, o resultado vai dar o mesmo. Então, vocês podem perceber que também no livro de vocês vão ter outra equação, mas antes de chegar nessa outra equação, a gente tem esse aqui, ó, que é o LF.
LF é igual a L0 mais o ΔL. O que eu quero dizer com isso? O comprimento final dessa barra é igual ao comprimento inicial mais o quanto ela variou, para mais ou para menos. Se essa variação for negativa, o corpo diminui de tamanho e o tamanho final fica menor. Se ela tem uma variação positiva, o corpo aumenta de tamanho e o comprimento final é maior do que quanto ele tinha no inicial. Ok? Isso aqui a gente precisa ficar bem tranquilo na nossa cabeça. No livro de vocês tem uma outra equação que é essa aqui, ó. L igual a L0 vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Certo? Essa equação e essa equação é basicamente a mesma coisa. Qual que eu indico para vocês entenderem? Essa aqui é um raciocínio mais lógico, porque pensa, se eu tenho um comprimento final, eu quero descobrir quanto é o comprimento final de uma barra que sofreu uma variação de tamanho. Basta eu pegar o tanto que ela tinha, mais o tanto que ela aumentou. Certo? Não necessariamente eu preciso usar essa equação aqui. Certo? E aqui, para ela ficar mais entendível para a gente, vamos colocar um Fzinho para falar de final. Tá? Então, essa equação e essa equação querem dizer a mesma coisa, só que estão escritas de maneiras diferentes. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o exercício número 3, para vocês verem, que fala... Vamos pegar o enunciado número 3. Então, o exercício número 3 diz assim, ó, uma barra de latão de 5 metros de comprimento sofre uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então, feito isso, vou apagar aqui para a gente entender um pouco melhor. Espero que vocês estejam enxergando bem. Então, número 3 do livro, eu tenho lá uma barra de latão que tem um comprimento inicial de 5 metros. Então, ó, o L inicial é igual a 5 metros. Ok? Isso está na cara do enunciado. E esse barra de latão sofre uma variação de temperatura de 100 graus, quer dizer, ela aumentou 100 graus Celsius, mas importa qual era a temperatura inicial, qual era a temperatura final? Não. O que importa é que ela sofreu uma variação, quer dizer, ela aumentou 100 graus Celsius. Pode ser mais ou pode ser menos, mas aqui no nosso caso é uma variação. Então o nosso ΔT, que é a variação da temperatura, é 100 graus Celsius. Bom, antes da gente passar para as letras e as opções que ele pede para fazer, nós vamos ver que ele falou que a barra é feita de latão. Se ela é feita de latão, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás e vamos ver que tem uma tabela. Quer ver? Vamos pegar aqui a tabela que ele passou. Só um minutinho. Achando aqui. Eu não achei. Estou apanhando o livro digital. Vamos olhar, eu vou olhar no livro físico, porque fica mais fácil, porque senão nós vamos perder muito tempo aqui. Olha lá, ó. Nós temos que o latão tem um coeficiente de dilatação linear, quer dizer, o alfa, igual a 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação linear dele. Então, nós temos o alfa. Tudo bem. Então, nós temos esse valor. Esse valor vai ficar em notação científica desse jeito mesmo. A gente se preocupa em tirar ele em notação científica depois. Tá? Então, essa não é a nossa preocupação agora, não. Então, vamos ver o que tem na letra A. Na letra A, ele diz o seguinte: qual a variação de comprimento dessa barra? Então eu quero achar qual que é a variação de comprimento dessa barra. Para isso, o que nós vamos fazer?
nós vamos pegar e vamos calcular a variação de comprimento dela, na letra A. Nós vamos tentar achar a variação de comprimento. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lembrar da equação. Variação do comprimento igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes ΔT. Certo? Então, eu tenho essa equação. Eu tenho todos os valores necessários. Comprimento inicial, tenho o alfa, tenho o ΔT. Só calcular. Então, a variação vai ser o comprimento inicial 5 vezes, vou colocar em parênteses para a gente não confundir, 20 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 100. Feito isso, agora vamos calcular. 5 vezes 2, 5 vezes 20, dá 100. Então, 100 vezes 100 dá o quê? 10.000. A variação do comprimento é 10.000 vezes 10 a menos 6. Não preciso me preocupar ainda com esse 10 a menos 6. Carrega ele. Você multiplica o número vezes número e deixa a potência de 10 junto. Metros. Por que é metros? Porque aqui não tem metros. Certo? Vamos melhorar isso aqui. Tranquilo. Feito em metros. Agora, eu vou tirar da potência de 10. Se eu tenho 6 casas negativas, eu vou vir aqui e vou voltar 6 casas da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 casas. Então, ΔL é igual a 0,1, certo? Vírgula morre aqui, ó. Vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,01 metros. Então, isso aqui é o quanto ela aumentou. O quanto a barra aumentou. Certo? Sendo assim a resposta da letra A. Perceba que são variações muito pequenas. O que é isso aqui? É 1 centímetro, basicamente. Certo? Mesma coisa que 1 centímetro. Então, essa barra sofreu só um aumento de 1 centímetro quando aumentou 100 graus Celsius. Então, as variações são muito pequenas. Então, vamos ver agora se a gente consegue fazer a letra B. Letra B diz lá, em que caso essa variação seria positiva? Então, eu tenho essa variação. Então, qual que é o caso que essa variação aqui vai ser positiva? Toda vez que o ΔT, quer dizer, a variação de temperatura for maior que zero. Se a variação é maior que zero, quer dizer que ela é positiva. Eu tenho ΔT positivo, automaticamente essa variação é positiva. Porque se eu aumento a temperatura, quer dizer que eu estou aumentando a temperatura do corpo, eu estou fazendo com que ele aumente de tamanho. Se eu diminuo a temperatura do corpo, quer dizer, uma variação negativa, o corpo diminui de tamanho, então a variação é negativa. Então, na letra A, toda vez que o ΔT for maior que zero. Ok? Letra C. Em que caso essa variação seria negativa? Então, automaticamente eu já respondi a letra C. Porque se eu disse que uma variação positiva, o ΔL, que é a variação do comprimento desse corpo, aumenta, quer dizer, vai ser positivo também, essa variação de temperatura, quando ela for negativa, o corpo vai diminuir. Esse ΔL vai ser negativo. Então, toda vez que o ΔT for menor que zero, quer dizer, toda vez que ele for negativo, esse ΔL aqui vai ser negativo. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Agora vamos tentarmos fazer um outro exercício ainda em cima desse, que é, estou apanhando muito aqui. Vamos ver aqui que nos exercícios número 7, na abertura deste capítulo foi abordada uma construção de calçadas de cimento. Qual deve ser o vão entre dois blocos de cimento
de 1,5 metros, considerando que a calçada está sujeita a uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Adote o coeficiente de dilatação do cimento igual a alfa igual a 11 vezes 10 a menos 6. Então tá bom. Então nós temos aí a número 7. Vou apagar aqui a número 3. Lembrar que a número 3 ela é pedaço, quer dizer, ela ajuda a resolver outros exercícios. Então a gente pode pegar isso aí e abordar. Então, número 7. Primeira coisa, vamos fazer um desenho aqui. Suponhamos que eu tenho 2 blocos de uma calçada. Certo? Os 2 blocos têm esse tamanho. E aí, cada uma mede 1,5 metros. 1,5 metros. E aí, suponhamos que ela vai dilatar, certo? Então ela vai dilatar, uma dilata para cá, outra dilata um pouquinho para cá, e aí, fazendo isso, eles vão quase se encontrar. Eu quero saber qual que é o tamanho desse vão aqui, para que elas não rachem. Porque se elas estiverem coladas, elas vão rachar. Se elas tiverem um espaço muito pequeno, elas vão rachar, porque elas vão dilatar um tanto lá. Então, para isso, vamos pensar assim. O comprimento inicial é 1,5. Vou pegar só um bloco. 1,5 metros. Esse é o comprimento inicial do bloco. E ele falou que a calçada durante o dia sofre uma variação de temperatura, ΔT, de 50 graus Celsius. Ok? Feito isso, tem mais um fator que ele me dá, que é o coeficiente de dilatação do cimento, que é igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tranquilo? Chegamos aqui. Agora, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir quanto que é que ela dilata aqui. Quanto que é esse espaço aqui? Então, o meu ΔL é o que eu vou descobrir, quanto que ela dilata para preencher esse espaço. Aí eu poderia adotar, por exemplo, que ela só dilata para frente, então eu não preciso considerar a dilatação da calçada do bloco do lado, eu considero só a dilatação desse bloco aqui, e eu vejo quanto que ela vai preencher aqui, tá? Então, vamos ter lá, ΔL é igual a 1,5 vezes 11 vezes 10 a menos 6 vezes a variação da temperatura, que é 50. Lembrando que eu estou usando esta equação aqui, ó. Com uma dilatação de comprimento, quer dizer, um linear de uma dimensão só. Eu me preocupo somente com isso aqui. Então, para isso, a gente vai fazer a multiplicação. No caso, eu vou fazer primeiro aqui, multiplicação de 1,5 vezes 50, que dá 75. Certo? E aí, eu vou multiplicar 75 vezes 11. Vou colocar aqui ΔL igual a 825 vezes 10 a menos 6 metros. Isso aqui é o quanto ela dilatou, certo? Sendo o quanto ela dilatou, é o tanto que ela vai aumentar aqui. Então, esse vão aqui não pode ser menor do que isso aqui, certo? Então, o tamanho do vão tem que ser maior. Então, a distância do vão tem que ser maior que 825 vezes 10 a menos 6 metros. Tranquilo? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui e volto para fazer um outro daqui a pouco.